lá. Sabe, toda vez que a gente se comunica, seja, sei lá, numa mensagem de texto ou até num discurso, existem umas camadas escondidas ali, uma intenção. Pois é, hoje a gente vai desvendar justamente isso. Vamos mergulhar de cabeça nas 6 funções da linguagem para entender o que está por trás de cada palavra. Pensa comigo. Por que será que um poema sobre o vento, por exemplo, consegue emocionar, tocar a gente, enquanto uma notícia de jornal sobre, sei lá, a biosfera só informa? Os dois usam palavras, certo? Mas o efeito, nossa, é totalmente diferente. A resposta para essa pergunta está justamente na função que a linguagem está cumprindo em cada caso. Pois é, isso acontece porque, no fundo, nenhum ato de comunicação é por acaso. Mesmo quando parece que a gente está falando sem pensar, de forma intuitiva, sempre tem uma intenção ali, um objetivo. A questão não é só o que se diz, mas por que se diz. E é essa finalidade, esse porquê, que a gente vai decodificar hoje. Bom, para a gente conseguir entender essas finalidades, a gente precisa primeiro olhar para a estrutura da coisa. E para isso, vamos pegar a ajuda de um linguista russo, o Roman Jakobson. Ele criou um modelo que é, olha, genial. Ele mostra os 6 fatores essenciais de qualquer ato de comunicação. É a base de tudo. Vamos dar uma olhada. Olha só, todo ato de comunicação, mas todo mesmo, sem exceção, se apoia nesses 6 pilares. Pensa bem, tem sempre um remetente, que é quem envia a mensagem, e um destinatário, que é quem recebe. A própria mensagem, né? Ela existe dentro de um contexto. Ela viaja por um contato, um canal, que pode ser o ar, a internet, o papel. E tudo isso rola através de um código que todo mundo ali entende, tipo a nossa língua portuguesa. Parece até meio óbvio, né? Mas entender isso é fundamental. Beleza, até aqui a gente viu os tijolos da comunicação. Agora que a mágica acontece. O Jacobson sacou que cada um daqueles 6 elementos que a gente acabou de ver está ligado diretamente a uma função, ou seja, a um propósito específico da linguagem. Então, bora conectar os pontos e ver como essa estrutura toda vira intenção na prática. A conexão aqui é super direta, olha só. Quando o foco da comunicação está no remetente, a gente tem a função emotiva. Se o foco está no destinatário, é a função conativa. Se for no contexto, é a referencial. Mirou na mensagem em si, função poética. No contato, função fática. E por último, se o foco for no código, aí temos a função metalinguística. Tá aí o mapa completo. Agora, vamos mergulhar em cada uma delas, uma por uma. Então, vamos começar pela emotiva. Aqui, o centro de tudo é o eu. É quem está falando, o remetente. É a linguagem que a gente usa para botar para fora emoções, sentimentos, opiniões. Sabe, quando alguém fala, sonhei com você e acordei assustada. O mais importante ali não é a história do sonho, mas o sentimento que o sonho causou na pessoa. É a pura expressão do mundo interior de quem fala. Beleza, agora a gente vai para outra ponta, a função conativa. Às vezes chamam de apelativa também. Aqui o foco muda completamente e vai para o destinatário, para quem está ouvindo. O objetivo é bem claro: influenciar, convencer, dar uma ordem. Pensa numa receita de bolo, numa propaganda na TV ou num simples pedido. Quando a gente lê "coloque na panela", é um comando direto. A ideia é provocar uma ação em quem recebe a mensagem. Certo. E a função referencial? Bom, aqui a estrela da festa é a informação, é o contexto. A linguagem aqui é direta, objetiva, quase sem espaço para emoção. É a linguagem típica de notícias de jornal, de artigos científicos, de livros didáticos. Sabe, o objetivo número 1 é informar sobre a realidade do jeito mais claro e direto possível. Agora, a função poética. Ah, essa é especial. Aqui o foco está na própria mensagem. Mas atenção, não é no conteúdo, e sim na forma dela. A escolha de cada palavra, o ritmo da frase, as metáforas, tudo isso é o que importa. E ó, não é só em poesia, não. A gente encontra a função poética em slogans de publicidade, em discursos que marcam a época, enfim, em qualquer situação onde o como se diz é tão ou até mais importante do que o que se diz. Depois tem a função fática. Gosto de pensar nela como a cola social da comunicação. O único objetivo dela é testar o canal, iniciar, manter ou fechar a conversa. É aquele alô, quando a gente atende o telefone, sabe? Ou um tudo bem, sem graça no elevador? Ou até um tá me acompanhando no meio de uma explicação? A gente não está buscando informação de verdade, só está checando se a conexão, a comunicação, ainda está de pé.
E por último, mas não menos importante, a função metalinguística. Essa aqui, olha, é fascinante. É basicamente a linguagem falando sobre a própria linguagem. Como assim? Ué, um dicionário definindo uma palavra, por exemplo, ou uma aula de gramática explicando o que é um verbo, ou até, como no exemplo, um poema que reflete sobre a língua portuguesa. Nesses casos, o próprio código, a língua, vira o assunto da mensagem. Ok, a gente viu toda a teoria, que é super legal, né? Mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Bom, agora a gente vai analisar dois textos bem diferentes para ver se as funções da linguagem em ação, de verdade. Olha só esses dois textos. De um lado, o texto A, bem científico, uma descrição. Do outro, o texto B, que é um trecho de um poema lindo do Manuel Bandeira. Os dois usam a nossa língua portuguesa, mas a sensação que a gente tem ao ler cada um, nossa, é completamente diferente, não é? Aí vem a grande pergunta: por quê? Se o idioma é o mesmíssimo, o que causa essa diferença tão gigante no jeito que a gente percebe cada uma dessas mensagens? A resposta, como já dá para imaginar, está na função que predomina em cada texto. A diferença toda está aí, na função que grita mais alto. No texto A, o que manda é a função referencial. O objetivo é claro, informar sobre o que é a biosfera. Ponto. Já no texto B, a função poética toma conta de tudo. A repetição da palavra vento, a sonoridade, a metáfora do vento varrendo a vida, é a construção da mensagem que causa todo aquele impacto emocional, artístico. É importante lembrar que quase nunca um texto tem uma função só, mas na maioria das vezes uma delas se destaca e acaba definindo o tom da coisa toda. Tá legal, mas e daí? Por que é importante saber tudo isso? Olha, entender essas funções não é só um exercício de escola, não. É uma ferramenta muito, mas muito poderosa para a nossa comunicação do dia a dia. Pensa bem, quando a gente domina esse conceito, a nossa leitura fica muito mais profunda. A gente começa a enxergar a intenção real por trás das palavras. A nossa escrita também fica mais afiada, porque a gente pode escolher a função certa para cada objetivo. Quer persuadir, informar, emocionar? E claro, o nosso pensamento fica mais crítico. A gente consegue desmontar as mensagens que recebe todo santo dia de um jeito muito mais completo. E é isso. Com essa estrutura toda na cabeça, a pergunta que fica é, da próxima vez que for ler ou escrever uma mensagem, qual função vai estar no comando? Porque no fim das contas, o grande poder da comunicação está exatamente aí, em entender e escolher o propósito por trás dela.